Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Gostaria muito de, primeiramente, né, antes de começar esse vídeo, poder agradecer todo o carinho que eu estou recebendo, todas as mensagens de apoio, pedindo para que eu continue divulgando, né, falando um pouquinho mais sobre o autismo, sobre a minha vivência com o autismo até agora. Estou muito feliz porque eu estou tendo um retorno hoje de estudantes de pedagogia, não só as mães, não só os pais, né? Mas o cuidador do autista, os profissionais de nutrição também, que quando eu falei ali dá um pouquinho da seletividade, né? Do que eu ainda vou abordar, houve assim o interesse também desses profissionais. Então, quando a gente fala também da questão da parte motora do Heitor, existe o profissional de educação física que ficou interessado, fisioterapeutas. Então, assim, muito obrigada mesmo, estou bem feliz, bem satisfeita. Estou aprendendo a mexer, né, no celular, na câmera, a tentar fazer com que esse vídeo fique o mais natural possível, que eu consiga falar cada vez mais com o coração para que vocês entendam um pouquinho dessa rotina, desse dia a dia, né? Então, nós terminamos o último vídeo falando um pouquinho sobre o diagnóstico, como foi, quem deu o diagnóstico, fomos direto no médico, isso foi muito importante pra gente, foi muito bom, porque fez com que a gente cortasse um caminho que às vezes é longo e doloroso. Tá? Mas quando isso não é possível, quando o médico não consegue naquele mesmo dia, na mesma consulta, dar o diagnóstico para o seu filho, não se preocupe, tá? Você vai conseguir o diagnóstico, às vezes demora um pouquinho, mas o seu filho já começa o tratamento, ele já começa uma estimulação. Né? Então vamos fazer, né, de conta que a criança tem o autismo, ou vamos trabalhar em cima daquela dificuldade dela, né? Então se é um atraso motor, vamos trabalhar em cima desse atraso motor, se é um atraso de fala, vamos trabalhar em cima desse atraso de fala. Enquanto não se tem o diagnóstico, o tratamento não fica parado. Esse tratamento ele pode sim ser iniciado, né? Então não significa que seu filho não teve que vai ficar tudo ali parado, né? O importante é que ele seja sim tratado de acordo com aquela necessidade que ele tem naquele momento, né? Então o Heitor ele teve o diagnóstico. A primeira dificuldade, né, que ele apresentava era a comunicação. Então fomos para fono. À medida que foi passando, né, o tempo, a gente foi vendo as outras coisas que ele precisava, né? Só que foi aos poucos, foi devagar. Então ele foi adquirindo, né, aos pouquinhos, com o tempo, tudo que ele estava precisando, né? Demorou para ele falar, né? As pessoas têm muita curiosidade. O Heitor começou a fono, aquela ansiedade. Demora para a criança dar os primeiros resultados, ela te demonstra, né? Então, assim, o Heitor era uma criança que ele gritava muito, né? Ele gritava assim, mas era um grito fino e que doía os ouvidos até. Por que o Heitor gritava? Porque o Heitor ele não tinha uma comunicação verbal, ele não conseguia falar para mim que ele tinha fome, que ele tinha sono, que ele tinha, como muitas crianças pequenas que não se comunicam, elas choram, né? Só que ele gritava bastante, além de chorar, ele gritava. Então, sem essa comunicação, e a comunicação não é só verbal, tá, pessoal? A comunicação é através de gestos também. Então, apontar é muito importante, sinalizar de alguma forma o que ele precisava. Ele não sinalizava, ele não demonstrava. Então, às vezes era através do choro, através do grito, porque assim, eu oferecia água e não era sede, era fome. Eu oferecia o leite e não era o leite que ele queria almoçar, ele queria comer um salgado. E era muito difícil, então assim, eu fui aos poucos também conhecendo o meu filho sem essa comunicação, porque essa comunicação poderia demorar, né? Tanto a verbal como a de gesticular também, poderia demorar. Então eu precisava ter paciência, precisava observar mais o Heitor e ir descobrindo, né, a necessidade dele. Então, aos poucos, eu fui vendo, através de alguns gestos que ele foi me dando, através de expressão,
expressão movimento. Fui vendo para que lado que ele ia, eu fui observando. Às vezes ele se aproximava da geladeira, então eu já sabia que tinha algo ali que ele poderia querer. E uma dica muito preciosa, tá? Que eu recebi da Fono, as dicas dos profissionais são maravilhosas, né? A orientação mesmo que eles dão pra gente é muito importante, que a gente pratique em casa. Quando eu conseguia compreender que o Heitor queria água, por exemplo, água, por mais que ele não me repetisse, por mais que ele não demonstrasse nada, antes de entregar a água eu falava: água, você quer água, você está com sede. Então, para que ele tivesse também a compreensão do que era aquilo, o que ele estava sentindo, né? Eu estou sentindo sede, eu preciso pedir água. Então, assim, isso é feito continuamente, todos os dias, né? Com calma, com paciência, num tom de voz agradável para a criança. Você quer pão? Olha, pão! Pão é gostoso, às vezes eu falava para ele. Você quer pão? Está com fome? Colocava a mão na barriga para sinalizar, né? Que ele estava, às vezes, com uma dor no estômago ou na barriga, que pudesse ser a fome. E se aquele alimento, ele ingerisse aquele alimento, passasse. Então, ensinar o sentimento, ensinar a necessidade daquela criança. Ela precisa compreender, às vezes, no dia a dia, aos pouquinhos, o que ela está sentindo, para que esses gritos, que às vezes eram tão presentes na nossa vida, fossem diminuídos.